Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual da União Espírita Maria de Nazaré. Eu gostaria desde já de agradecer mais uma vez pela possibilidade de estar aqui com vocês e já trago também o abraço fraterno do Centro Espírita Caminhando para Jesus, no qual eu faço parte. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que se encontra lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é Mundos de Expiação e Provas. Mas antes da gente entrar na palestra, no desenvolvimento desse estudo, eu vou fazer a prece inicial e peço para que vocês também possam entrar em sintonia conosco nesse momento. Senhor Jesus, espíritos amigos que se encontram conosco, gostaríamos de pedir luz, paz, por amor, que possamos todos estar envolvidos nessa noite pela tua vibração, Pai misericordiosa, que possamos ao longo da noite fazer reflexões positivas e que nos estimulem a nos tornarmos pessoas melhores, a buscarmos vivenciar de uma maneira mais humana a nossa vivência aqui na Terra. Com essas palavras, nós damos por iniciado mais uma palestra doutrinária hoje. Assim seja. Então vamos começar a falar sobre o tema de hoje, que é Mundo de Expiações e Provas. Esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e vai do item 13 ao item 15. E aí eu separei aqui alguns aspectos, alguns pontos, que eu acho que são reflexões possíveis, reflexões propostas pelo próprio texto, que consta nessa passagem do Evangelho. Então a primeira seria a gente entender qual é o estágio da Terra, dentre todos os mundos habitados, da escala que há entre esses planetas, qual é o estágio em que a Terra se encontra. O segundo seria se todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se necessariamente em expiação. O terceiro, para que servem os mundos de expiação. E o quarto, quais são as provas, e as expiações, e se de fato elas são coisas iguais ou distintas entre si. Tá? Então vamos lá. Então o primeiro aspecto que é trazido aí, a primeira reflexão que fica após a leitura dessa parte do capítulo 3 é sobre o estágio evolutivo da Terra. A gente sabe que existem pelo menos 4 estágios, tenta-se colocar aí uma divisão de 4 estágios entre os planetas, sendo o primeiro os mundos inferiores, depois os mundos de expiação e de prova, em terceiro os mundos regeneradores e por último os mundos felizes. Então assim, eu não vou me estender muito nessa etapa, até porque o foco da gente é especificamente a questão do mundo de expiação e de prova, mas só para dar uma sintetizada, e uma relembrada também nos conceitos, dentro do próprio capítulo 3 a gente vai ver que há um tópico basicamente falando de cada um desses mundos, tá? E aí os mundos inferiores, eles vão ser justamente aquele estágio inicial, Então ainda temos aí espíritos que estão iniciando, a sua escala evolutiva, a sua escala de progresso, e por conta disso ainda carregam todas as questões de inferioridade mesmo, de moral, e inclusive ainda uma baixa intelectualidade, ainda tem muito que aprender, o que se desenvolver, e vão aí ainda, tem até uma parte aqui do Evangelho que ele coloca, que no fundo das trevas da inteligência jaz latente mais ou menos, uma vaga intuição de um ser supremo, mas ele ainda não tem essa visão clara,
né, da existência de um ser supremo e do papel dele dentro de toda essa criação, né? Então ainda são seres que estão iniciando aí nesse processo. Na sequência, a gente vem para o mundo de expiações e de provas, que é o que a gente vai se deter mais hoje. E aí, na questão dos mundos de expiação e de provas, a gente já vai observar, né, seres mais inteligentes, seres com mais desenvolvimento intelectual e, inclusive, mais desenvolvimento moral do que o dos mundos inferiores, mas que ainda trazem dentro de si grandes questões, né, a serem resolvidas. Ainda trazem vícios, ainda trazem problemas que precisam ser trabalhados para que eles se tornem seres mais evoluídos. No terceiro, a gente já tem um mundo de regeneração, né? Então, nessa questão do mundo de regeneração, a gente já vai observar aí um passinho, né, à frente do mundo de expiações e de provas, aonde a gente já não vai ter mais tanta miséria, né, tanta violência, tanta vivência ainda associada ao ódio, à raiva, né, a sentimentos ainda muito primitivos, mas já vai estar aí numa esfera de uma sociedade mais correta, mais justa, mais plena, mas também ainda com questões que precisam ser desenvolvidas, né? Mas essas questões elas já vão se tornando aí mais latentes, né? Já vai se trabalhando mais nessa evolução e se buscando chegar mais próximo aí dessa perfeição. E aí, por fim, a gente tem os mundos felizes, né, onde a gente já vai encontrar de fato os seres em estágio superior de evolução, né, onde a gente já não vai mais vivenciar esses problemas, essas dores, essas dificuldades que a gente, por exemplo, tem nos mundos anteriores, porque já se ultrapassou essa barreira e o aprendizado, né, ele continua acontecendo, a evolução segue, mas muito pautada no trabalho, né, na caridade, no respeito, na busca do aprendizado e na busca de ser sempre exemplo diante de suas ações. Então, os caminhos tortuosos de aprendizado através da dor, né, através do sofrimento, eles já não vão ser mais uma vivência para aqueles que se encontram nos mundos ditos felizes. E aí é natural que a gente se pergunte, né, em que estágio então a Terra se encontra, considerando aí essas 4 possibilidades. E a gente vai ver a resposta nesse próprio item, né, do capítulo 3 que a gente vai falar hoje aqui, especificamente no item 13, né, que diz assim: a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, ou seja, dos habitantes da Terra, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então nós já passamos desse estágio inicial, né? Os espíritos que aqui já se encontram já estão aí há séculos, quiçá há milênios, nesse processo de evolução e de desenvolvimento em várias vidas sucessivas, né? E inclusive vindo também de outros planetas, como a gente vai ver mais à frente. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Então, ao passo que a gente não se encontra mais ainda dentro daquela questão primitiva, né, muito latente aí com os nossos instintos selvagens e toda essa questão ainda mais bruta, a gente também ainda não está num estágio de maior desenvolvimento, né? A gente ainda tem vícios, a gente ainda tem questões que precisam ser trabalhadas e por isso a necessidade de nós passarmos por expiações e por provas, porque são através desses 2 mecanismos, digamos assim, da justiça divina que a gente vai conseguir se aperfeiçoar. Né? O interessante aqui, quando a gente pensa nesses 4 estágios, é realmente a gente entender que o progresso ele nunca cessa. Né? Como seres eternos que somos, sempre temos que evoluir e jamais podemos retroceder. Podemos estagnar, mas não
voltar atrás, né? Não nos tornar pior do que somos ou não evoluir. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o progresso ele sempre vai existir nesses 4 estágios, mas a depender do estágio, né, de que tipo de planeta estejamos vivenciando naquele momento, esse progresso vai vir ou pela dor ou pelo amor, né? Não que não seja possível na Terra, dentro do mundo de expiação e provas, também aprendermos pelo caminho do amor, também aprendermos de forma menos dolorosa. E a gente também vai falar um pouco sobre isso lá para o fim do nosso estudo hoje. Mas a realidade ainda nos mostra, né, que os caminhos tortuosos ainda são os que acabamos, né, seguindo para evoluir, para progredir, muito por conta das nossas questões internas mesmo, das nossas escolhas, de como nós estamos utilizando e exercitando o livre-arbítrio no dia a dia, né? Porque não é uma questão de castigo, de punição, apesar de que a gente vai falar um pouco dessas palavrinhas também hoje, mas é muito mais uma questão de entendermos, né, a lei de ação e reação, os seus efeitos, né, e que é inevitável que se nós ainda estivermos tendo muitas dificuldades, né, em vivenciar esse livre-arbítrio de uma maneira positiva, a gente vai colher o fruto dessa ação que a gente fez, que necessariamente não será uma boa ação. Mas não deixará de ser isso um instrumento também para a gente progredir, para a gente aprender, para a gente se transformar, tá? Então vamos continuar aqui. No segundo ponto aí que eu trouxe, né, que aí é a gente observando o item 14 logo na sequência, ele vai trazer essa reflexão sobre os espíritos que estão encarnados na Terra, né? E aí Kardec já começa esse ponto aí, na verdade, não Kardec, né? Porque esse ponto todo que a gente está tratando hoje aqui, ele é, né, trazido aí por Santo Agostinho. E aí ele já coloca esse questionamento, né? Todos os espíritos encarnados na Terra, eles se encontram em expiação? Será que a gente vai ter essa característica para todo mundo que está aqui na Terra? Está todo mundo nesse mesmo barco, da mesma forma? Como é que funciona isso? E aí a resposta que vem aqui no texto é que nem todos os espíritos encarnados na Terra, de fato, estão passando por expiações, tá? E aí ele traz 3 aspectos, né? 3 tipos, digamos assim, de espíritos, que seriam, eu trouxe exatamente, tá, nos 2 primeiros casos, o conceito que está escrito lá no texto: raças selvagens, raças semi-civilizadas e espíritos em expiação estrangeiros. E aí o primeiro ponto, eu vou inclusive trazer a leitura mesmo do tópico aqui, que é bem curtinho, que diz assim: as raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se no contato de espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo, assim, algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, é como se essas duas primeiras raças, elas na verdade estão ainda iniciando esse processo de desenvolvimento, de progresso, e por isso não estariam necessariamente vivenciando a questão das expiações. Já no terceiro ponto, ele coloca, né, que os espíritos que estão na Terra em expiação, se assim se pode exprimir, né, como ele coloca assim, são estrangeiros. E aí ele fala de espíritos, né, que vieram de outros mundos, que foram excluídos em consequência, inclusive, da sua persistência no mal, né, de não terem conseguido desenvolver aspectos morais, apesar de estarem intelectualmente bastante evoluídos,
e por conta disso se descolaram, né, do rumo que aquela civilização naquele planeta onde ele se encontrava estava seguindo. Então, aquela civilização chegou a um grande aspecto intelectual de desenvolvimento, a um grande ponto intelectual de desenvolvimento, mas também cresceu bastante na questão moral. E esses espíritos, por sua vez, não acompanharam essa parte da moral. E aí, por conta disso, acabaram vindo, né, viver com espíritos dito atrasados, para também ajudar no progresso destes e, com isso, né, correr atrás do seu próprio progresso. E aí, eu quis trazer aqui também uma nota da editora dessa versão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou usando aqui para leitura, que é essa versão aqui, que é da editora M. Não sei se em outras versões de outras editoras eles trazem alguma coisa sobre isso, mas eu achei interessante a gente trazer aqui. Que eles vão pontuar, de certa forma, sobre essa polêmica desse trecho aí de trazer essa questão de raças selvagens, raças semi-civilizadas, né, numa visão que talvez pudesse transparecer um preconceito. Uma questão da gente estar colocando determinados povos acima, né, sendo mais evoluídos, sendo mais inteligentes do que outros povos, e aí a gente esteja corroborando, né, para uma cultura de dominação. A gente sabe, inclusive, que os povos indígenas, né, passaram por diversas tragédias ao longo da vivência aqui na Terra, nesses contatos com povos ditos civilizados, né, e que através desses contatos tiveram fome, miséria, mortes, N situações, né? Óbvio que tudo o que aconteceu, de certa forma, também fez parte da construção, né, do nosso planeta e do desenvolvimento, né, do nosso progresso enquanto humanidade. Mas, novamente, por estarmos num mundo de provas e expiações, nem sempre os caminhos para esse desenvolvimento foram caminhos bons, caminhos do amor. Né? Nesse caso, foram caminhos de conflito, de tragédias, de dor. Né? Então, foram vivências aí que foram usurpadas muitas vezes ao longo desse processo. E aí a nota que a editora veio trazer é justamente, né, explicando primeiro a questão do contexto da época, né? Eles falam aqui que na época que Kardec estava ali fazendo a codificação, né, e reunindo as explicações dos espíritos e tudo mais, se vivenciava, né, um desenvolvimento da ciência muito forte, mas esse desenvolvimento ainda trazendo perspectivas que lá na frente já seriam desfeitas, contraditas, questionadas. Né? E um dos pontos, inclusive, era a ideia que era famosa na época de que a fisionomia, né, das raças, dos povos, corresponderia ao desenvolvimento intelectual deles, por exemplo. Algo que, obviamente, nos séculos posteriores foi contestado, porque não há nenhum sentido nisso. E aí a ideia que ele vem trazer aqui, né, que a nota da editora faz, é destacar exatamente alguns pontos dentro da própria obra, né, de Kardec, muito trazendo aí comentários na Revista Espírita, que mostram, né, que o próprio Espiritismo ele não pode trazer uma visão de exclusão, de preconceito. Né? Não é isso que está no seu cerne. Quando Kardec coloca essas palavras, né, esses conceitos, raça selvagem, raça semi-civilizada, vindo através das comunicações dos espíritos daquele momento, é porque aquele conceito era um conceito comum na época, né? Era um conceito em voga ali por conta do desenvolvimento científico daquele momento. Mas na própria escrita de Kardec, dentro das revistas, da Revista Espírita, né, de vários artigos, em outros pontos da codificação, a gente consegue ver a preocupação dele, né, e dos espíritos em geral, em mostrar a questão da igualdade de direitos dos espíritos, né, e que a partir do momento que a gente acredita na reencarnação, a gente não pode, de fato, achar que ser deste ou daquele povo, que ser desta ou daquela raça me faz mais importante.
né? E aí eu queria destacar um trecho que eles resgatam aqui nessa nota, que é da Revista Espírita de 1867, né? Que Kardec diz assim, que os privilégios de raça têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Então, quando houve, né, essa distinção aí de raças e privilégios associados a essas raças, era uma visão puramente material humana, né? E aí ele diz que do nascimento na opulência ou na miséria, da força ou fraqueza de uns, de uma diferença de cor em outros, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, se concluiu por uma superioridade ou inferioridade natural, né? Então, era a visão da época. Mas aí Kardec destaca, né? Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmo, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, no aspecto material, na maneira como a sociedade acabou se organizando, a raças diferentes, né? E pertencer a raças diferentes. Mas, se tomarmos seu ponto de vista do ser espiritual, ou seja, trazendo a visão do espiritismo quanto à realidade do espírito, do ser essencial e progressivo, pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando conforme a roupa de forma e de cor. Então essa é a visão, né, que o Espiritismo traz para a gente com a questão da reencarnação. Se além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento. Então, quando a gente vai visualizar essa questão do desenvolvimento humano, né, aqui na Terra, a gente tem que entender que tudo é um estágio, um momento, uma condição para aquela reencarnação presente. Mas nada é fixo. E, no princípio, todos, como espíritos que somos, somos iguais. Todos somos eternos e todos estamos buscando o progresso. Então, eu quis só trazer esse recorte aqui para que esse ponto não acabasse, de certa forma, mal interpretado. Tá? E aí, se vocês quiserem ler na íntegra a nota, que é bem bacana e traz outros recortes também, tá lá no final já dessa versão do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora M, tá? Então, passando por mais um aspecto. Chegando já no item 15, ainda dessa mensagem aí trazida por Santo Agostinho, a gente tem essa outra indagação, né, digamos assim, que a gente pode fazer, de para que serve, né, os mundos expiatórios. Qual a lógica, qual o propósito, por que eles existem? E aí a gente traz aí, inclusive, alguns recortes, né, do que a gente vivencia enquanto terra, enquanto mundo de prova e expiação, né, conflitos armados, guerras, muitas vezes ainda um desenvolvimento muito acelerado na parte intelectual, na questão aí econômica, mas trazendo dinâmicas complicadas na nossa relação com a natureza, né, com urbanizações aceleradas e, mais recentemente, a vivência aí da pandemia, né, também trazendo diversos aspectos que podem ser explorados nessa questão da maneira como a humanidade, né, vem se relacionando com o meio em que vive, e aí a pandemia vindo também como, de certa forma, uma consequência disso, tá? Mas aí a resposta que Agostinho traz é essa que está aí projetada para vocês. Diz que o mundo, né, de expiação ele tem por caráter comum servir como um local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, é nesses mundos de expiação que aqueles espíritos, dito nós, que ainda insistem, né, com algumas falhas, que ainda apresentam dificuldades de se desenvolver em alguns aspectos morais,
podem vivenciar aí provas e com isso podem aprender e evoluir de forma contínua. Esses espíritos, nós, aí tem de lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Eu achei muito interessante esse destaque duplo que ele dá aí, né? Em que mostra que não só a gente vivencia nessa realidade ainda todas as dificuldades do relacionamento humano, né, por conta dessas imperfeições que a gente ainda vai trazer e que naturalmente ainda vem à tona na dinâmica, né, da gente se relacionar enquanto sociedade, mas também a gente ainda vai observar inclemências naturais, né, desastres naturais, terremotos, vulcões, né, com capacidade aí de se expandindo, né, e estando ativos, causar grandes tragédias, as próprias mudanças climáticas que também se relacionam com a maneira como a gente também tem interagido com esse ambiente. Então, há muitos testes, né, vindo para a gente ainda nessa realidade, e que esses testes virão não só da relação homem com homem, né, no sentido de relação humana, como também nessa relação com a própria natureza ao nosso redor, né? E aí, por fim, ele diz que é um trabalho duplamente, por conta disso, penoso, né? E que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração, ou seja, os nossos aspectos morais acabam sendo trabalhados, mas também as da inteligência, ou seja, também os nossos aspectos intelectuais. E aí, de certa forma, a gente fecha, né, o que foi trazido nessa lição proposta aí para hoje. É realmente uma lição bem curta, mas é uma lição que traz várias coisas, né? Vai botando várias pulguinhas atrás da nossa orelha. E aí eu fiquei bastante reflexiva em alguns pontos e decidi buscar outras fontes para poder a gente detalhar mais um pouco aqui. E uma coisa que eu achei interessante foi pensar, né, sobre essa questão de provas e expiações. A gente falou da Terra, a gente entendeu que ela aí dentro das possibilidades, né, da escala de evolução dos planetas, ela se encontra ainda nesse mundo de expiações, como um mundo de expiações e provas, que os seres que aqui se encontram nela, né, estão ainda também imersos nessa dinâmica, alguns já em expiações, outros ainda não, que a gente tem aí a necessidade dessa vivência para de fato desenvolver ainda aspectos que estão muito arraigados, né, dentro da gente no campo da evolução moral e também intelectual, mas nessa questão de conceito, né, o que há realmente uma diferença entre prova e expiação? É a mesma coisa? Não é? E aí eu achei um artigo muito interessante na Revista Espírita, né? Por sinal, assim, eu vou aproveitar para fazer um recorde aqui que eu indico muito para todo mundo que quer saber mais sobre o Espiritismo e principalmente quer entender mais sobre como Kardec se posicionava, como é que Kardec desenvolvia seus estudos, suas análises, como ele interagia com a sociedade da sua época, né? Que leia e que pesquise sempre em artigos da Revista Espírita. Inclusive tem uma plataforma, né, chamada kardecpedia.com, que eu indico muito, que lá tem todos os exemplares da Revista Espírita e também na codificação gratuitamente para acesso no computador ou aplicativo também via celular. Mas aí eu acho interessante porque o bacana da Revista Espírita é que Kardec usava ela como se fosse, digamos assim, a rede social do nosso tempo, né? Não tinha Twitter, ele não podia chegar lá e postar as coisas, ou Facebook, ou Instagram, então ele fazia isso através da Revista Espírita. Era dessa forma que ele conseguia se comunicar diretamente, para além da questão dos livros, com a sociedade, com as pessoas ao redor. Então, ele recebia cartas, né, de várias pessoas que estavam desenvolvendo estudos espíritas na época, com várias dúvidas,
né? A gente precisa entender que na época o espiritismo estava nascendo, então era natural que aqueles que estavam lendo as obras pela primeira vez estivessem recheados de dúvidas sobre o assunto. E a dinâmica de Kardec, né, de ser um professor, de gostar dessa questão do estudo, do debate, da conversa, para ele era natural receber essas cartas e respondê-las. E ele usava muitas vezes a revista espírita para publicar essa troca, né, de conhecimento, o que faz todo sentido, né, se a gente for analisar aí o método com que Kardec sempre buscou desenvolver a codificação e a importância, né, que ele sempre deu à questão dessa troca de conhecimentos, né, de não se trazer uma verdade absoluta, de se desenvolver uma fé raciocinada. Então o diálogo é parte primordial disso. E aí, foi justamente num desses artigos da Revista Espírita, mais especificamente, agora me fugiu, acho que é do mês de setembro, mas no final vai aparecer para vocês aí a referência, de 1863, que ele recebe uma carta, né, de uma pessoa que estava estudando espiritismo, com esse questionamento, posso entender que provas e expiação são a mesma coisa? E na verdade a pessoa vinha dizer, né, que para ela a questão das expiações não era possível de ser vivenciada no plano terreno, porque essa pessoa entendia a expiação como algo que eu estou pagando, né, por uma falha que eu cometi. E por estar pagando por uma falha que eu cometi, eu preciso ter consciência dessa falha. E a partir do momento que eu encarno na Terra, eu teoricamente perco essa consciência, né, por conta do véu do esquecimento. Logo, o que eu vivencio aqui na Terra não pode ser uma expiação por algo que eu fiz, já que eu não me lembro do que eu fiz. É um ponto interessante. E por consequência, as provas aí sim seriam o que se vivenciava aqui na Terra, que seriam esses testes, seriam essas privações em que a gente ia se desenvolvendo e se melhorando através da vivência delas. Mas mesmo assim, essa pessoa estava com dúvidas, né, se o entendimento dela era realmente o mais correto, e aí por isso escreve para Kardec. E aí Kardec vai dizer que a priori, né, esse entendimento que a pessoa tinha de que a expiação ela sempre vinha como pagamento de uma falta feita, né, e na sequência que uma prova era uma questão que se vivenciava para se desenvolver, mas não necessariamente tinha relação com algo já vivenciado no passado, estava correta. Mas que o entendimento se equivocava ao achar que expiações não poderiam ser vivenciadas na Terra porque a gente não tem consciência do que a gente fez, né? E aí ele traz até esse textinho que eu coloquei aí no slide, né, que diz assim, que a expiação, aí já são as palavras de Kardec nessa resposta, a expiação ela implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, né, resultado de uma falta cometida. Já a prova, né, implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Então, aí ele está destacando que, no caso da prova, né, é uma vivência ainda necessária para a gente pela condição de espíritos em evolução no mundo em que estamos. Mas, por exemplo, espíritos já evoluídos, né, que já alcançaram aquele estágio superior, eles não vão passar por provações. Por quê? Porque eles já não necessitam mais delas para evoluir, tá? Mas aí ele traz nessa questão dessa resposta, né, para essa pessoa, ele traz também, de certa forma, algumas reflexões sobre possíveis soluções que a gente pode desenvolver, né, na dinâmica de vivenciar esse mundo de expiação e de prova. Mas antes de eu entrar para a solução, só fechando a resposta que ele deu, ele também disse, né, explicou para o leitor que as expiações, por elas serem algo, né, que eu vivencio por conta de algo que eu cometi no passado, não seriam injustas pelo fato de eu não me lembrar daquilo, né?
porque a ideia que o leitor propôs é justamente que não se tinha expiação na Terra, porque a gente nunca se lembra da falta que a gente cometeu. E aí Kardec diz, olha, por mais que a gente tenha feito essa falta no passado, né, que a gente tenha cometido essa falta no passado, e não se recorde dela hoje, lá no nosso íntimo está gravado aquilo. E esse íntimo, ele vai muitas vezes, né, transparecer essa mensagem que ficou gravada, essa vivência negativa, esse delito que foi cometido, essa falta que precisa ser recuperada, ela vai ficar na gente como uma intuição, né? Eu vou, querendo ou não, eu não perco totalmente vínculo com aquilo que eu realizei, né, de negativo. Não me lembro, porque se eu me lembrasse, eu não conseguiria me recuperar. Isso é uma das coisas que ele destaca, né? Ele fala que se a gente, ao reencarnar, tivesse a plena consciência de tudo que a gente cometeu no passado, a gente não teria coragem de se relacionar com as pessoas. Porque a gente ia se sentir constantemente humilhado por essas lembranças, né? E a culpa, muitas vezes, seria com certeza um impedimento para que a gente se melhorasse, porque a gente nunca acharia que seria bom o suficiente e que por conta disso mereceria, né, ser uma pessoa melhor. E isso ia, de certa forma, entravar o nosso livre-arbítrio, né? Impedir a gente de exercer esse livre-arbítrio e de construir uma nova realidade. Então, é realmente um cuidado de Deus, né, nesse processo da criação, para que a gente tenha de fato uma nova chance. Mas a gente não fica completamente esquecido do que a gente fez. E, inclusive, né, ainda na carne, em alguns momentos, como durante o sono, né, quando o espírito se desprende do corpo, ele vai ter alguma lembrança disso. E muitas vezes essas lembranças vão lhe inspirar, ao acordar, a retomar o seu rumo, né, recalcular a sua rota para buscar aí essa melhoria, tá? Mas aí ele coloca também para esse leitor esses três aspectos, né? Eu vou começar de trás para frente porque eu acabei de falar sobre isso. Um é justamente a gente ouvir a voz da nossa consciência, né? Então ele vai trazer aí essa questão. Eu quero até ler aqui um pedacinho que ele vai dizer justamente sobre isso, que ele diz assim: tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, como por exemplo durante o sono, o espírito se lembra perfeitamente dessas faltas que cometeu. E essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que adverte do que deve ou não deve fazer. E aí ele completa: se ele não a escuta, então a culpa é sua. E aí eu achei maravilhoso esse trecho, porque uma das coisas assim que eu acho mais fantásticas no espiritismo é essa questão do desenvolvimento do ser como alguém com potenciais, alguém com autonomia, né, com capacidade de ser si mesmo e de se colocar, né, com consciência perante a vida e de ser o responsável pelas suas próprias ações. Então, quando o Espiritismo faz isso, ele traz um ponto super positivo, que é a questão de nos libertar, né, daqueles pensamentos que muitas vezes podem nos aprisionar, daquele pensamento da gente achar que não é capaz de nada, né, que a gente precisa se deixar levar pelos outros, né, que a gente vai seguir aí um caminho de uma massa de manada, e o Espiritismo é completamente contrário a isso, né, ele vai defender a questão da fé raciocinada, né, da crítica, né, sempre questiona o que tu recebe de informação, sempre tenta entender mais a fundo o que é que está ali escrito, nunca toma nada de primeira por verdade, né? E isso traz muita autonomia para o ser, porque ele não pode ser manipulado a partir do momento que ele se posiciona dessa forma com pensamento crítico. Mas no segundo aspecto, ele também tira uma muleta da gente, né? Porque eu não posso mais culpar o outro pela minha falha. Eu não posso culpar o outro por quem eu sou.
É claro que a gente não vai aí excluir o impacto que tem de ação de outros perante a nossa vida, né? Os nossos pais, a forma como eles vão nos criar, né? O ambiente onde a gente vai estar inserido, os amigos em que a gente vai ter conexão, várias situações, várias pessoas ao longo da nossa vida vão, direto ou indiretamente, nos impactar, mas apesar disso tudo, a gente é que tem esse poder primordial de escolha, né? Mesmo uma criança, quando ela, depois que ela passa por toda aquela fase de criação, por mais que a criação às vezes possa ter levado ela para um lado que não seja necessariamente o lado correto, né, de se viver, ao crescer, ao se desenvolver, ela precisa encontrar, enquanto jovem e já como adulto, mecanismos, né, dela se perceber nesse processo, e ela pode, sim, refletir sobre tudo aquilo e entender se aquilo faz sentido ou não e tomar um outro rumo. E aí, quando ele fala, né, dessa questão da consciência, é justamente essa intuição que a gente traz, né? Então, Deus deixou a gente lá com uma luzinha que acende de vez em quando diz, ó, isso que tu tá fazendo não é por aí. E isso é algo muito natural se a gente parar para nos observarmos, né? Eu mesmo, em várias situações assim da minha vida, eu já cometi coisas, já fiz coisas que depois eu senti na hora que não era para eu ter reagido daquela forma, né? E aí depois veio aquilo, eu digo, poxa, eu não devia ter ido por esse caminho, ou eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter reagido dessa forma. Então, a gente tem isso, né? A gente só precisa prestar mais atenção a essa intuição, porque no fundo ela tá ali alertando a gente coisas que a gente ainda precisa melhorar, ainda precisa desenvolver, né? Então, quando ele diz se a gente não escuta essa consciência, a culpa é nossa, é porque ele está dizendo, olha, tu só vai progredir se tu abrir teu olho, se tu abrir teu ouvido, se tu prestar atenção primeiro a si mesmo, né? E aí depois conseguir interpretar o que está ao teu redor. E não se deixar levar pelas circunstâncias, tá? Ou pelas emoções. E aí a gente tem um outro aspecto que ele diz também que é importante, que é a gente sempre se questionar, né, e entender as características dessas provas ou dessas expiações. Então, a gente consegue, né, de novo, um dos pontos que o leitor colocou foi: mas como é que eu vou falar de expiação se eu não me lembro qual foi a falta que eu cometi? Uma das formas da gente entender por que é que nós estamos passando pelo que estamos passando é a gente analisar direitinho o que é que representa aquela expiação, né? Ou o que é que representa aquela prova, qual é a natureza dela. Então, eu trouxe até o próprio recorte da fala dele, que diz: pelas tribulações que suporta, expiações ou prova, ele deve concluir que foi culpado. Então é uma questão mesmo da gente parar e refletir diante dos problemas que insistem em aparecer na nossa vida, né? E se perguntar, por que que sempre eu tô esbarrando nesse tipo de problema? Com certeza, se a gente se perguntar isso, e se a gente também parar para observar que tipos de problemas sempre se repetem com a gente consegue entender o que é que eu tenho que aprender com isso, né? Então é como se a vida, né, por mais clichê que seja dizer isso, mas é como se a vida fosse de fato uma escola. E aí, aquele aluno que não passa na prova, ele vai ter que fazer a prova de novo, e de novo, e de novo, até que ele de fato mostre que ele dominou aquele assunto, que ele compreendeu, que ele entendeu, e aí sim ele pode passar para o próximo nível. Então, muitas vezes a gente vê, né, a gente vê pessoas que têm experiências que sempre se repetem, problemas e obstáculos que sempre acontecem, né? Eu vou dar um exemplo bem básico, mas isso pode transcorrer para várias outras áreas da nossa vida. Mas, digamos, uma pessoa que sempre tem problemas com o relacionamento amoroso, né? Ela não consegue ter nenhum relacionamento em longo tempo com ninguém. Mas sempre tem alguma situação e ela sempre sai magoada, ou a pessoa sai magoada, o negócio não vai para frente. Ela precisa parar e pensar: poxa, o que é que eu sempre faço nessas ocasiões, nesses relacionamentos, como eu sempre interajo com essas pessoas, que eu não consegui ainda mudar, né?
Porque se eu estou vivenciando sempre a mesma coisa, será que a culpa sempre é das outras pessoas? Porque nessa equação eu sou a única coisa que se repete, né? Se cada vez eu me relaciono com uma pessoa diferente. Eu sou o único elo que continua. Então, deve ser alguma coisa em mim que, de fato, eu preciso observar melhor, né? Então, é muito comum a gente ver isso, inclusive, dentro do processo de uma terapia, né? Eu fiz terapia por muitos anos e uma das coisas que a minha psicóloga sempre dizia é: você tem que focar no que você pode resolver, no que você pode controlar. E o que você pode resolver e pode controlar é o que você faz. É como você reage, né? Então não adianta ficar problematizando por que o outro agiu daquela forma, por que o outro fez aquilo, por que o outro agiu daquele jeito e ficar indignado com isso e ficar revoltado, porque isso não vai resolver. O outro vai fazer o que ele acha que tem que fazer. Por mais que você dê um toque, por mais que você fale, por mais que você diga, no final das contas, ele é que é responsável por mudar o comportamento dele, não você. Então, o que a gente pode fazer é entender como a gente vai reagir, como a gente vai se comportar diante daquelas coisas, né? Diante daquelas provas, diante daqueles obstáculos que se colocam em nossa frente. Então, como é que eu vou agir diante disso? E aí, quando eu começo a entender a dinâmica, por que é que eu sempre vivencio aquilo, eu encontro o que é que tem dentro de mim que eu ainda não consegui trabalhar. Talvez é o orgulho, né? Talvez é um ciúme, talvez é uma inveja, talvez uma raiva. E aí eu vou focar em trabalhar aquele sentimento, aquele problema, aquele vício, para poder aí sim, finalmente, numa próxima prova, eu passar com louvor, né? E no último aspecto, ele vai trazer a questão das nossas tendências instintivas, né? Muito ligada aí ao que a gente estava falando já no ponto anterior. Então, ele diz lá, né? Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si mesmo. Então, a gente tem que pensar, poxa, o que é que eu ainda faço, né? O que é que eu ainda tenho tendência de fazer de errado? Quais são os instintos que ainda têm voz dentro de mim? E aí, olhando para isso, eu vou conseguir entender o que precisa ser corrigido. Então, é o que, né, já se trazia lá desde a Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo, e a gente pode resumir esses 3 aspectos. Ouvir a voz da consciência, observar a característica, né, das nossas provas e expiações, e estudar as nossas tendências instintivas em 2 palavras, que é reforma íntima. A reforma íntima é um grande, uma grande bandeira, digamos assim, levantada pelo Espiritismo, né? E ela nos propõe a fazer esse mergulho interior, a dar um pausa, né? Sempre que necessário, respirar fundo e perceber esses sentimentos, às vezes difusos, complicados, desconexos, que ficam aí rodando na nossa mente, né? E essas emoções que muitas vezes elas eclodem dentro da gente de uma maneira violenta, de uma maneira que não é positiva, de uma maneira que machuca o outro e que também nos machuca. Então, quando a gente busca exercitar a reforma íntima, a gente começa a se observar mais e não observar tanto o outro, né? Mas observar a si mesmo, observar como eu estou agindo diante das situações, como eu estou respondendo diante dos problemas, como eu estou me posicionando perante a minha vida. Então são questões que vai trazer o foco de fora para dentro, né? E aí eu coloquei uma ação bônus também, digamos assim, que ele também cita, né? Que é a questão da instrução. É a questão de sempre buscarmos, né, o conhecimento. Seja através dos livros, né, das obras, da codificação ou tantas outras obras espíritas e não espíritas que podem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, seja através de trocas com outras pessoas, de discussões, de debates, de palestras, de estudos, de momentos como esse.
O importante é a gente buscar esse conhecimento. E aí ele destaca lá, né, ainda nesse mesmo artigo, aquele que persiste no endurecimento, ou seja, aquele que continua errando, que continua fazendo as coisas, né, do jeito errado, que continua alimentando esses sentimentos negativos, ele não pode desculpar-se com a ignorância, né? Então ele não pode dizer, ó, eu não sabia, por isso que eu tô errando. E aí, isso é interessante porque é uma coisa que, se a gente for pensar, né, não sou advogada nem tenho relação com direito, mas se a gente for pensar na questão de códigos civis e tal, há também esse pensamento, né, dentro do direito, de que você não pode dizer que descumpriu a lei por desconhecê-la. É obrigação sua, enquanto cidadão, conhecer a lei do seu país e respeitá-la. Né? Então, é a mesma lógica que Kardec está trazendo aqui. A gente não pode dizer que insiste errando, que insiste nos problemas, porque a gente não se instruiu, porque a gente não sabia, porque a gente ignorava, né, que tinha que pensar e agir diferente. É responsabilidade, de novo, nossa, nos tornarmos pessoas diferentes. É responsabilidade nossa buscarmos nos informar. É a gente que tem que ir atrás aí e entender as questões do mundo, entender os problemas, entender a história das coisas, né? E não esperar que alguém explique pra gente, né? Esperar que alguém resolva o problema pela gente. É a gente que tem que correr atrás, né? E aí, de novo, é a questão da autonomia do ser, né? Da busca aí que o Espiritismo sempre teve de nos colocar como agentes de transformação. Primeiro, da gente mesmo. Segundo, da nossa sociedade. Né? E aí sim, se todos nós conseguirmos empenhar essas ações, né, colocar essas vivências no nosso dia a dia, nós podemos acelerar o nosso processo de desenvolvimento e também de desenvolvimento do nosso planeta. Né? E aí, evoluir mais um ponto, né? Ir um passo adiante, sair desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí muito se fala já sobre essa questão do momento de transição em que a gente está passando, né? Desde a época de Kardec já se dizia, é chegado o tempo, então se no século XIX era chegado, agora ele está esbarrando aí na nossa porta, ou a gente já está sendo atropelado por ele. E aí a gente precisa, né, se colocar como agente nesse processo, para que nós não sejamos colocados à margem disso, né? E não fiquemos para trás e sejamos enviados, talvez, para outros planetas em que ainda não conseguiram passar para esse mundo de regeneração. Então, cabe a cada um de nós fazer a sua parte para, de fato, buscar essa própria evolução e essa evolução de toda a sociedade junto. Porque, de novo, por mais que possa parecer difícil, complicado, né? Principalmente no momento atual que a gente vê tanta discórdia, tanta intolerância, né? Tantas discussões que não são férteis porque não buscam dialogar, mas buscam impor verdades. Mas apesar de tudo isso, a gente de fato precisa construir pontes, porque nós não vamos chegar a um novo patamar indo sozinho, né? Todos nós precisamos realmente caminhar juntos rumo a esse novo ponto, a esse novo momento, a essa nova estação. E aí por isso que é importante a gente se apoderar dessas mensagens, dessas informações e começar a executá-las, né, no dia a dia. Porque também não é só ter o conhecimento, mas é agir com base nesse conhecimento. Porque já dizia, né, a palavra, ela toca os corações, né? Mas o exemplo, ele arrasta as multidões. Então, Jesus foi o que foi e é lembrado pelo que é há mais de 2000 anos, não é porque ele disse o que ele disse, é porque ele fez o que ele fez. É por conta das atitudes dele que até hoje ele continua sendo, né, relembrado, evocado, seguido por tantos. É porque ele foi lá e fez. Ele não simplesmente falou bonito. Né? E é isso de fato que a gente tem que pensar para as nossas vidas. E aí, já concluindo, então, eu queria trazer,
né? Essa última mensagem aí que Kardec deixa nesse mesmo artigo da Revista Espírita, que está aí na edição de setembro de 1863, que ele conclui assim: as misérias desse mundo são, pois, expiações, pelo seu lado efetivo e material, né? Porque na maioria das vezes nós vamos estar aí buscando nos recuperar, né? Recuperar faltas que a gente fez em vidas anteriores. Mas também são provas pelas suas consequências morais. Então, por a gente ainda ser imperfeito, por ainda estarmos nesse processo, né, ainda moroso de desenvolvimento, a gente ainda precisa passar pelas provas para acelerar esse progresso, né? São os choques de realidade para que a gente possa correr mais rápido. Mas qualquer que seja o nome que lhes dê, né? Então, independente de ser prova ou de ser expiação, o resultado é sempre o mesmo: melhoria. Então, é para isso que nós estamos aqui na Terra, para nos melhorarmos, para sermos pessoas melhores do que fomos ontem, né? Para nos despir de tudo aquilo que ainda pesa dentro da gente, né? Que ainda nos afunda, e de deixar sair dentro da gente tudo que a gente tem de positivo e de maravilhoso. Porque cada um de nós, para cada falta, né, para cada falha, para cada dificuldade que a gente ainda traz, a gente tem um ponto de luz, a gente tem uma força, né, a gente tem uma virtude, a gente tem uma qualidade que precisa ser celebrada e que precisa ser externalizada, que precisa ser utilizada por nós como ferramenta para a gente se conectar com as pessoas ao nosso redor. E aí sim a gente fortalecer essa corrente positiva do progresso, né? Então, que nós possamos verdadeiramente a cada dia, né, por mais difíceis e atribulados que pareçam e que sejam os momentos, que a gente nunca perca a fé e a esperança em nós mesmos, né? Que a gente sempre possa olhar para o alto e pedir a Deus, pedir a espiritualidade que está sempre conosco, que nos ajude, que nos mostre sempre, que nos inspire sempre quanto a esses pontos positivos, a essas qualidades que nós temos e que podem ser usadas como ferramentas do nosso progresso e do progresso daqueles que estão ao nosso redor. E que a gente consiga ter sempre força, né, para seguir em frente nesse sentido. Mas lembrando, precisamos nos colocar de forma aberta para essa comunicação com o alto. Precisamos pensar positivamente. Precisamos analisar sempre tudo ao nosso redor, né? Entender, ler, pesquisar, trocar ideias, debater de maneira positiva e salutar, para que a gente possa conseguir trazer para cada vez mais perto essa espiritualidade tão elevada, né? Porque tudo é uma questão de sintonia. E aí sim possamos caminhar mais e mais rápido nesse progresso. Então vamos finalizar o nosso estudo de hoje, a nossa palestra virtual, com mais uma prece. Pedir para que todos possam também se concentrar para fazermos juntos essa oração. Deus amado, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estarmos juntos hoje, buscando estudar o Evangelho de Jesus, buscando estudar essas palavras que inspiram, que nos mostram novos caminhos, novas possibilidades de sermos e de agirmos em nossa vida. Que não nos falte força, coragem, fé e perseverança para seguir nessa evolução. Abençoa a todos, abençoa o nosso planeta, que possamos, nesse momento tão adverso, receber eflúvios energizantes para nos fortalecer diante dessas provas e expiações vivenciadas.
Assim seja. Obrigada a todos e até uma próxima.